como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu acho que vai ser bem doido, porque basicamente eu tô começando ele, mas só vou postar ele um ano depois. Eu não sei nem o que vai acontecer, o que vai mudar. Será que eu vou estar diferente daqui a um ano? Eu fiz há um tempo atrás um vídeo de 22 livros para ler antes dos 22 anos. Eu vou deixar aqui nos cards pra quem não assistiu, se bem que não vai ter muita necessidade de ver esse vídeo se você já estiver vendo esse que eu tô fazendo agora, né? E aí eu pensei que mais legal do que fazer um vídeo falando dos 22 livros seria fazer vários vídeos pequenininhos assim que eu terminar de ler os livros. Porque se eu fizer um vídeo daqui a um ano sobre o livro que eu tô lendo hoje, eu não vou lembrar absolutamente nada. Como eu vou falar de vários livros, eu já tô pensando que esse vídeo vai ficar longo, tá? Por favor, assistam até o final. Vou tentar priorizar falar se eu achei que o livro foi importante mesmo, se foi uma boa escolha para essa lista de 22 livros pra ler antes dos 22 anos, ou se eu devia ter botado outro no lugar. E é isso, acho que eu já falei tudo, mas antes não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, de deixar o like, seguir as outras redes sociais do canal também, que vai estar passando aí na tela e tem link na descrição. E se você quiser comprar qualquer coisa mesmo na Amazon, por favor, compre usando o meu link, que também fica aqui na descrição, e comprando por esse link você ajuda muito o canal. O primeiro livro que eu li da lista foi o livro Conto da Aia, da Margaret Atwood, que é um livro clássico de distopia, que tem até uma série também, que é bem famosa. E o que acontece? Os Estados Unidos não são mais Estados Unidos, e lá agora tem um regime totalitário teocrático, eu acho, que é um regime totalitário baseado na Bíblia. A Bíblia é interpretada de uma maneira, assim, muito literal, para formar, assim, as regras dessa sociedade. As mulheres, todas as mulheres perdem totalmente a liberdade, até os homens, de uma certa maneira, também perdem a liberdade. E tudo isso por conta de várias epidemias, vários problemas sociais e ambientais que foram acontecendo. Eles simplesmente pensaram, se a gente impor esse regime aqui totalitário, tudo vai melhorar. Por causa de todos esses problemas, muitas pessoas ficaram inférteis. E aí as mulheres que ainda tinham a possibilidade de gerar filhos, elas são obrigadas a ter. E não os dela, os de outras pessoas. Essas mulheres são chamadas de aias e elas são mandadas assim para as famílias. E aí os homens dessas famílias, que são os comandantes, uma vez por mês no período fértil eles estupram as aias para tentar gerar o filho. Mas isso, claro, em nome da igreja, em nome da Bíblia, tudo assim, família tradicional cristã. Isso na verdade assim é bem o básico da história mesmo, assim, um resumo resumido. E aí nesse livro a gente acompanha o ponto de vista de uma aia. E ela conta a história pra gente de um jeito bem diferente. Ela narra assim um período de tempo da vida dela no presente, mas aí às vezes ela volta pro passado através de memórias, lembranças, e às vezes ela conta algumas coisas ali do contexto geral, e é através disso que a gente vai entendendo todo o ambiente, tudo o que aconteceu, porque isso não é explicado tintim por tintim. No começo a gente praticamente não sabe de nada. Só que como é essa aia que tá contando a história, às vezes ela divaga muito, às vezes ela tem uns fluxos de consciência, ela vê uma cortina assim, já começa a pensar, nossa, um pano, tecido, escondendo alguma coisa. Eu só pensava, gente, pelo amor de Deus, põe fogo nessa cortina, alguém? Era assim, reflexivo demais, num ponto que eu não conseguia mais passar as reflexões pra mim, eu só pensava, tipo, ai, que coisa mais chata. Então eu tive esse certo problema, eu achei a narrativa bem arrastada, bem chatinha, não gostei da dinâmica com que o livro foi contado, mas fora isso, esse livro, ele é incrível, justamente por ele parecer tão real e ser uma possibilidade. E eu achei essa sociedade distópica muito bem construída, sabe? Apesar dessa narrativa, a gente consegue entender muito bem, visualizar as coisas, imaginar. Eu acho que é uma leitura muito necessária, muito interessante de todo mundo ler, principalmente homem, porque a gente que é mulher, a gente sabe como a gente sofre, o que a gente passa, que a gente é obrigada a ouvir. Então, meu sentimento com esse livro, ele é bem confuso, porque apesar de eu ter, assim, amado toda a ambientação, o enredo desse livro, ele é muito parado e a narrativa é muito chata. Mas esse livro é de uma extrema importância, ele é muito atual, por isso fico bem feliz de ter colocado ele na lista. O livro que eu li agora, que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é um livro super clássico de romance. Basicamente o livro que inventou, assim, o inimigos para amantes. Pessoas que se odiavam antes e aí se apaixonaram. E é um livro, assim, se eu não me engano, da virada do século XVIII pro XIX. Então é uma coisa bem antiga, tem bem aqueles costumes e hábitos antigos. E a tremenda importância desse livro se deve ao fato de, na época que foi escrito, era, assim, muito difícil ser mulher e ser autora. As pessoas não te davam credibilidade. Tanto que a Jane Austen publicou o livro sem colocar o verdadeiro nome, ela só colocou que era uma autora mulher. Aí aqui nesse livro a personagem principal faz parte de uma família grande com várias irmãs e todas mulheres. Então a mãe se preocupa muito em casá-las muito bem, porque elas não vão receber herança do pai, né? Já que elas são mulheres. E aí é sempre um evento quando um cara diferente chega na cidade, porque pode ser um pretendente. E aí é isso que acontece de início, um cara chega na cidade, vem com as irmãs dele e com um amigo. E aí o amigo desse cara, ele é um saco. Ele é arrogante, as pessoas acabam não gostando
dele, ele é muito na dele. Sério, ele é descrito de um jeito que a gente começa a odiar ele. E como eu já sabia que o casal ia ser início e inimigo, eu fiquei pensando, cara, será que é esse cara odioso que vai ser um mocinho? E sim, era ele mesmo. Mas ao longo do livro a gente muda totalmente de opinião sobre ele e a mocinha também. Esse livro soube construir personagens muito bem, todos os personagens são diferentes entre si. E ele mostra isso pra gente, que quando a gente conhece outra pessoa pela visão de terceiros, a gente não vai estar conhecendo aquela pessoa de verdade, né? É isso que acontece. A personagem principal ouviu as pessoas falarem mal desse cara, também pelo que ela viu, né, que ele foi uma pessoa muito reclusa, mas quando ela conheceu ele de verdade, ela viu que era totalmente diferente daquilo. E além desse romance, tem muitas outras coisas, sabe? Tem conflito com as outras irmãs, porque as outras irmãs também estão procurando alguém. Tem umas tretas, umas intrigas, acontecem várias coisas e eu gostei muito do livro, fiquei muito feliz de ter lido e de ter colocado ele nessa lista, né? Porque o anterior meio que me desapontou, né? Não gostei muito dele, aí fiquei com medo de não gostar desse também, por ter essa narrativa mais complicada, por ser um livro antigo. Mas isso depende muito da tradução e, gente, o livro foi escrito em 1797, né? Também não dá pra esperar aquela coisa assim, atual, cheia de reviravoltas, com uma narrativa mais fluida. Mas mesmo assim é um livro assim que inclui muito a gente dentro da história. A gente vê como um personagem que tá ali dentro. Eu já tava me sentindo ali como uma das irmãs, tal, dando sugestão ali nos pretendentes das minhas outras irmãs. Oi gente, tô de volta e dessa vez para falar de O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Foi o primeiro favorito dessa lista, cara, esse aqui entrou pros meus favoritos da vida. Acho que é um livro que todo mundo, principalmente quem é jovem, deveria ler. Aqui a gente acompanha a Star, uma garota de 16 anos que tem meio que uma vida dupla. Ela mora em um bairro muito pobre e estuda em uma escola particular para pessoas ricas. Então ela tem que dividir muito esses dois mundos, sabe? Sendo uma pessoa diferente em cada lugar. Quando ela tá lá no bairro dela, ela tem mais liberdade para ser quem ela é, mas até um certo ponto. Porque dependendo da forma que ela age, as pessoas vão julgar ela de nariz em pé, de metida, só porque ela estuda em uma escola de ricos. E na escola em que ela estuda, claro que com bolsa, ela tem que sempre pisar em ovos, tentar ser muito polida, porque sei lá, se ela falar uma gíria, as pessoas já vão julgar ela como sendo uma pessoa do gueto, uma má influência. Até que acontece uma coisa muito pesada, muito forte mesmo, que vai fazer com que ela tenha que misturar esses dois mundos dela. Isso que acontece já tá na sinopse, mas eu acho que se a gente começar sem saber o que é, vai ser uma experiência mais interessante. Por isso que eu não vou falar aqui no vídeo. E depois que isso acontece, muitas discussões surgem, muitas escolhas que vão mudar totalmente a vida da Star e da família dela, muita coisa pra ela ter que pensar, pra ela ter que digerir. Como eu disse, sim, ele é um livro pesado, com uma carga forte, que traz temas muito relevantes, muito importantes, mas ele tem essa linguagem mais jovial, mais acessível, justamente pela protagonista ser adolescente. Tem momentos em que faz a gente repensar muitas atitudes na nossa vida, e tem momentos mais leves também, que são problemas que adolescentes têm. Eu acho que a autora soube dosar muito bem essas duas coisas. Eu me emocionei demais ao longo dessa leitura, pra mim foi uma coisa muito real, porque, cara, o que acontece aqui são coisas que a gente vivencia, que a gente vê na internet, que acontece com algum conhecido, algum amigo ou com nós mesmos. Foi um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu comecei e não consegui mais parar, e quando eu terminei, eu queria mandar esse livro pra casa de todo amigo meu, toda a minha família, pra todo mundo ler. Eu acho que é uma leitura muito necessária, muito válida, muito importante. Enfim, acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Tô muito feliz de ter lido ele, devia ter lido antes, inclusive, e a partir de agora eu vou panfletar pra todo mundo. Oi, eu li Jogos Vorazes faz 2 meses. Sério, gente, tá difícil conseguir cumprir isso de vir falar do livro assim que eu termino. Tem aquela história que eu acho que todo mundo já conhece, né? Ambientada em um país que tem divisões entre a capital e 12 distritos. A capital que tem o poder e é bem injusta e opressora. E os 12 distritos sofrem com falta de condições, assim, gradativamente. Um é até melhorzinho e o 12 é o pior, onde as pessoas passam mais fome, tem condições mais precárias ainda. E todo ano é organizado esse reality show de assassinato entre crianças e jovens. Todas as pessoas entre 12 e 18 anos de cada distrito é obrigatório participar de um sorteio que vai escolher uma menina e um menino de cada distrito para competir em uma arena em que eles vão ter que lutar entre si, só vai poder sobrar um. E aí os protagonistas são a Katniss e o Peeta, que são do distrito 12, e eles foram selecionados para ir para essa disputa. Eles só têm 16 anos, gente. Eles vão ter que se matar e ele só tem 16 anos. Eu gostei muito da distopia desse livro porque mostra um sistema muito diferente. Aqui a capital, ela não segue, assim, leis religiosas ou esse tipo de coisa. Ela vai mais para um outro viés, mas continua com aqueles mesmos sintomas, onde a gente tem a predominância do capitalismo, não tem liberdade de expressão, as pessoas são oprimidas, não tem condições, tem muita desigualdade, pessoas passando fome enquanto outras estão esbanjando. E um livro que faz a gente refletir muito sobre abuso de poder, desigualdade social, sobre lutar pelos nossos direitos e pelos direitos de outras pessoas. A Katniss no início era aquela pessoa que ficava com raiva de tudo que acontecia, das injustiças, mas era meio conformada, sabe? Ela odiava tudo aquilo, mas pensava, não tem nada que eu possa fazer. E ao longo do livro
ela percebe que ela tem sim que lutar, tem sim que ficar contra esse regime. E apesar de ter esse assunto mais pesado, é bem tranquilo de ler, porque tem protagonistas de 16 anos, né? Então tem essa linguagem jovial. E além disso, a história dos protagonistas é muito envolvente, a gente se apega muito a eles. E foi um livro que eu amei ter lido nessa meta. Quando a gente começa, não dá pra parar. Agora já tô doida pra ler as continuações. Oi, gente, estou de volta depois de 20 anos. Sério, eu sempre demoro muito pra fazer esses updates, não tem como. Dessa vez eu vim falar de 2 livros da lista que eu li, It, a Coisa, do Stephen King, e A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Começando por esse calhamaço aqui, um livro que é favorito de muita gente e é, assim, uma das principais obras do autor, mas por ser meio amedrontador, né, por causa do tamanho, talvez eu não lesse tão cedo. Por isso achei bom eu ter colocado logo na lista dos 22, só que eu não acho que ele teve um impacto tão grande na minha vida. Ele não se tornou um dos meus favoritos, apesar de eu ter gostado bastante. Gente, não vou ficar segurando o livro não, que ele é muito pesado, mas saibam que eu estou falando de It. Eu acho que todo mundo conhece a sinopse, né? Existe ali o Pennywise, que é meio que a personificação dos pesadelos de todas as crianças, né? Ele consegue se transformar no maior medo de cada criança pra poder devorar ela. E ele surge de 27 em 27 anos. Daí o livro conta desses 7 amigos que, por algumas circunstâncias, acabam se juntando e formando o Clube dos Otários. E eles que vão combater aí o Pennywise. Em 2 períodos, quando eles são crianças e depois quando eles já são adultos. Mas o livro não vai focar nessa parte de terror, ele vai focar mais nessa relação de amizade e como foi importante essa relação para essas crianças. Como sempre, o King mostra que os verdadeiros monstros são os próprios humanos. Eu gosto bastante dos livros do King que tem protagonistas crianças e também gosto da premissa, né, desse palhaço que se transforma. Por isso foi muito divertido acompanhar a jornada dessas crianças. É um livro enorme, então a gente acaba se apegando bastante aos personagens. Eu já queria pegar o Ed e Rich e colocar dentro de um potinho, sabe, guardar pra mim. Eles são muito fofos e eu amei ver eles crescendo e aprontando. Mas a parte do palhaço, aí já complica, porque assim, foi mais assim no final. Primeiro que tem uma cena muito nojenta, que ninguém que lê esse livro gosta dessa parte, mas o final mesmo é um final tão noiado. Todo livro do King, o final é meio viajado, né, mas esse aqui eu acho que extrapola. Talvez seja por isso que eu não tenha favoritado, não tenha gostado tanto do livro, né, quanto eu vejo outras pessoas gostando, né, pode ser também que eu tenha ido com uma expectativa muito alta, mas eu gostei muito do livro, eu gostei de ter lido. Agora falando de A Revolução dos Bichos, essa edição da Antofágica, fala sério, né, é a coisa mais linda. É uma fábula distópica que é muito renomada, tem uma importância histórica tremenda, né, porque ela tem essa crítica meio escondida ao regime socialista do Stalin, mas também a qualquer regime totalitário. É até por isso que esse livro, ele é proibido em diversos lugares. Aqui a gente acompanha uma história onde os bichos de uma fazenda criam consciência e eles armam uma revolução para expulsar o humano de lá e pegarem a fazenda para eles mesmos. E criar uma organização em que eles não serão mais explorados e tudo que eles criarem vai ser para eles mesmos consumirem. Enfim, vai ser uma ótima relação ali, um ótimo lugar para os animais. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo? Os porcos dessa fazenda, eles são animais mais inteligentes assim que os outros, né, por eles conseguirem ler e tal, e por isso eles acabam ficando líderes assim dessa fazenda, tomando decisões do que eles vão fazer, como eles vão produzir, etc. E pouco a pouco, essa liderança deles vai se tornando um regime totalitário. E toda aquela exploração que os animais não queriam mais começou a acontecer de novo. Só que dessa vez, em vez de eles estarem sendo explorados pelos humanos, eles estavam sendo explorados pelos próprios animais. É uma história super interessante, né? Que a gente vê que mesmo numa fábula, supostamente uma história infantil, a gente pode captar essa crítica do Orwell. E o jeito que ele colocou aqui na história foi um jeito muito inteligente, porque ele colocou todas as essências humanas nos animais. E é tudo bem gradativo, né? Não é uma coisa que acontece de uma vez. Pouco aos poucos, os porcos vão mudando algumas regras, vão impondo novas coisas. E isso faz com que os animais não percebam a gravidade de tudo de uma vez. Nessa história, o Orwell mostra que não importa quão boa a intenção seja, enquanto tiver alguém querendo ter poder sobre os outros, não vai funcionar. E os porcos foram corrompidos por esse desejo cada vez maior de poder, por essa ganância. E é por isso que esse livro tem essa importância histórica e essa mensagem que, mesmo depois de tantos anos, continua sendo bastante atual. A escrita do Orwell é muito boa, a linguagem do livro também é bem tranquila. Eu acho que é um clássico que qualquer um, mesmo quem for mais novinho, consegue ler e tirar proveito. Eu gostei muito de ter lido essa história, só que não foi tão marcante assim pra mim. Então, enfim, essa foi a atualização, 2 livros que eu gostei de ler, gostei muito deles, achei muito bons, só que não foram muito pra mim. Por isso não foram favoritos nem nada. Gente,
o que foi esse livro. Sabe aquela sensação de por que eu não li essa obra-prima antes? Cara, acho que um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Octavia Butler, Obrigada por Tudo. Esse livro aqui é uma ficção científica com romance histórico. Nesse livro a gente acompanha a Dana, ela vive nos anos 70, ela acabou de se casar e tá se mudando pro seu apartamento novo. Ela tá lá na sala do apartamento novo dela e do nada ela tá em outro lugar. E aos poucos ela vai descobrindo onde ela tá, mais precisamente quando ela tá e como que ela faz pra chegar lá, como que ela faz pra voltar. E essa viagem pro passado começa a acontecer mais vezes. Quando ela viaja, ela vai parar no século XIX, na época da escravidão, e ela é uma mulher negra. Então no livro, ao mesmo tempo que a gente acompanha as consequências das viagens dela, que a gente vê como que ela tem que se portar quando ela volta pro passado, já que ela tem hábitos e costumes totalmente diferentes. Quando ela volta pro passado, ela sofre tanto por ser negra quanto por ser mulher também. E ao mesmo tempo a gente também tenta descobrir como funciona essa viagem no tempo, se o tempo passa quando ela tá lá, passa diferente, né, quando ela tá no passado e no presente, como que ela faz pra ir, como que ela faz pra voltar. E cara, que livro incrível, sabe? São os meus dois gêneros literários favoritos juntos. A Octavia soube construir esse livro muito bem. Ele é recheado de reflexões, principalmente por conta da Dana ter que ficar viajando pro passado e pro presente. Ela tem esse choque de realidade toda vez que ela vai de um lugar pro outro. E quando ela volta pro passado, inicialmente ela fica tão chocada com aquelas coisas desumanas, mas conforme ela fica mais tempo lá, ela vai ficando acostumada, habituada com aquilo. E é muito marcante pra ela quando ela percebe que aquilo que é a coisa mais desumana, pra ela já virou normal. Enfim, esse livro ele consegue ser muito atual, ele é muito bem escrito. A meio jeito que o tema foi abordado e como a história foi construída, era exatamente o que eu queria ler. Maravilhoso, ainda bem que eu coloquei ele na lista. Nossa, ainda bem. Oi gente, voltei e hoje eu vim aqui falar de Fundação, do Isaac Asimov. É um livro de ficção científica e ele se passa todo fora da Terra e assim, milhares e milhares de anos no futuro. E é um livro que a gente acompanha vários anos, então não tem assim um personagem principal, ele vai mudando. Aqui a história começa quando um cientista que ele entende muito de matemática e de sociologia, ele prevê que o Império Galáctico vai cair e que vai ter 30 mil anos de escuridão, de trevas. Então ele começa a arquitetar um plano pra tentar mudar isso. Assim, não tem como impedir a queda do Império Galáctico, mas ele pode tentar diminuir esse tempo de trevas. Então ele tá tentando planejar algo que faça com que esses 30 mil anos de trevas virem só 1000. E é aí que ele cria a Fundação, que tem esse propósito de reunir todo o conhecimento humano para que depois desse Império Galáctico cair e ter os anos de treva, possa se reerguer um novo império. E então a história começa com esse cientista falando sobre isso, e aí vai pulando alguns anos e vai falando de alguns acontecimentos históricos super importantes que acarretaram essa queda do Império Galáctico e também, consequentemente, a formação dessa fundação. Eu acho que ficou uma sinopse meio confusa, mas é mais ou menos isso, sabe? Então esse livro, ele aborda muito o tema político, tramas, acordos, eleições e golpes. Também um livro que a gente consegue sacar algumas referências a diversos acontecimentos históricos reais, como a queda do Império Romano, o nazismo, as colonizações, e ver vários tipos de governo e liderança diferentes, sabe? Tem democracia, monarquia, regime totalitário, também um pouco de intervenção militar. É toda essa confusão e tudo isso é analisado de maneira matemática e sociológica. E eu gostei muito disso. Pra mim, a mistura de matemática e sociologia desse livro fez muito sentido. Eu achei incrível também porque eu amo essas duas matérias. Então nesse livro a gente consegue se divertir, aprender e refletir muito. Só que eu não vou mentir que eu não gostei tanto assim dessa história. Apesar de estar acontecendo várias coisas, foi um pouco arrastado pra mim. Não porque a escrita fosse difícil, mas porque eu não conseguia ter aquela vontade de ler e de continuar lendo. E também uso muito dessa formulinha de tá tudo dando errado, tudo uma merda, não tem solução. E aí do nada, no final, assim, tem uma solução, uma coisa que resolve tudo em 5 minutos. E eu também fiquei bem incomodada durante a leitura porque não tem uma personagem mulher nesse livro. Assim, já tá milhares de milhões de anos no futuro e todo o universo é regido por homens. Enfim, por isso é um livro que eu gostei muito de ter lido, só que eu não gostei tanto do livro assim. Não sei se faz muito sentido isso que eu falei. Mas esse daqui é o primeiro de uma trilogia, então eu pretendo continuar a ler os outros pra ver se eu gosto mais. Oi gente, voltei pra falar de 2 livros da lista que eu li mais recentemente. Recentemente, mais ou menos, né, porque já faz mais de um mês. Que são o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, e O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu botei na lista que eu queria ler Nárnia, mas eu não especifiquei que era todas as 7 crônicas, entendeu? Então eu vou considerar só a primeira pra não precisar ficar me cobrando de ter que ler todos os livros. Mas claro que eu vou continuar a ler essa série, talvez quando eu poste esse vídeo eu já até tenha lido, sei lá. Mas eu não vou considerar assim uma prioridade de leitura. Na real, esse aqui é o segundo livro das Crônicas de Nárnia. O primeiro, que conta a história de como Nárnia surgiu e tal, cronologicamente ele é antes desse, só que na ordem de publicação ele é depois, então eu preferi ler na ordem que é mais recomendada aí, que é começar por esse daqui. Esse aqui também é aquele que tem um filme bem famoso, que é muito bom. A história daqueles 4 irmãos que, por conta da Segunda Guerra Mundial, eles têm que ir pra uma cidade mais afastada, uma casa no campo. Por conta de ameaça de bomba, né, as crianças foram mandadas pra outros lugares, e aí elas foram ficar nessa casa com um amigo dos pais deles, e lá a irmã mais nova acaba encontrando um
um guarda-roupa e quando ela entra no guarda-roupa pra brincar de esconde-esconde, ela vai parar em Nárnia, que é um mundo fantástico, um mundo mágico totalmente diferente, onde existem criaturas e animais que falam. Cara, eu realmente acho que muita gente já conhece essa história, então eu não vou entregar muito na sinopse, até porque essa primeira crônica é muito curtinha, mas saibam que a aventura e o mundo mágico que o autor criou aqui são incríveis. Esse livro realmente tem várias referências a passagens bíblicas, porque o autor ele era bem cristão, escreveu outros livros de não ficção sobre cristianismo. A história é muito fofa e divertida, mas eu confesso que nessa primeira crônica aqui eu prefiro o filme, porque como o livro é bem fininho, deu pra adaptar bem, o filme é muito fiel, e no filme como tem mais ação, as coisas são mais visuais e é bem bonito a estética do filme também, eu acabei preferindo a adaptação. Aqui, né, como a história tem pouquíssimas páginas, acontece tudo meio corrido. É realmente como se alguém estivesse contando pra gente um resumo de alguma coisa que aconteceu. Então não foi um favorito pra mim, mas eu gostei muito da história e vou continuar a ler os outros da série. E O Sol é para Todos, da Harper Lee, é um clássico da literatura norte-americana, ele é tipo leitura obrigatória nas escolas, lá, né, dos Estados Unidos, e ele é realmente muito bom. E quem narra essa história pra gente é a Scott, que é uma criança, inicialmente no livro ela tem 6 anos, e ela vai contando pra gente as aventuras do dia a dia dela, né, as coisas que ela apronta com o irmão mais velho, como que tá sendo a escola, como que são os vizinhos e a relação dela com o pai dela também. E na parte 2 do livro, ela relata de quando o pai dela, que é advogado, defendeu no tribunal um homem negro que estava sendo acusado injustamente. Ele era inocente, mas como o livro se passa nos anos 30, a palavra dele nem estava sendo considerada, e por o pai dela estar defendendo ele e a família dele, né, a própria Scott, começam a ser muito atacados. É muito interessante como a gente vê esse assunto sério pelo ponto de vista de uma criança aqui. Apesar de ser um tema pesado, fica mais leve de ler, e através dessa leitura a gente consegue perceber a diferença da percepção de uma criança e da percepção de um adulto, esse contraste de pontos de vista. Eles moram em uma cidadezinha pequena no sul dos Estados Unidos, então é aqueles vizinhos que todo mundo se conhece, todo mundo é fofoqueiro e fala mal de todo mundo, e ao mesmo tempo a gente também vê o amadurecimento dessa personagem. Eu amei fazer essa leitura, ele passa muito uma lição de empatia, que a gente tem que olhar para uma situação pelos olhos do outro, tem que se colocar no lugar das outras pessoas e nunca julgar o outro sem saber. E mesmo tendo se passado tantos anos da publicação desse livro, o assunto continua sendo muito atual, infelizmente, né? Oi gente, vim falar dos 2 últimos livros que eu li, que na verdade eu já gravei, só que eu perdi o vídeo que eu falei sobre esses livros. Nem acredito, que ódio, mas enfim. Vim falar de Duna, do Frank Herbert, e de Nós, do Zamyatin. 2 livros de ficção científica, mas eles são bem diferentes entre si, só que mesmo assim eu amei demais os dois e os dois se tornaram favoritos. Fiz várias marcações, tanto em Duna quanto em Nós. Os dois me fizeram refletir muito, foram leituras super prazerosas e inteligentes. Em Duna a gente tem uma mistura de tramas políticas, econômicas, religiosas e ecológicas. Aqui o universo é governado por um império feudal, e aí existem várias casas nobres que governam os planetas, e o protagonista é da casa nobre dos Atreides. Eles estão indo pra Duna, que é um novo planeta que eles vão governar. Na verdade é um planeta que se chama Hak, só que o apelido dele é Duna, porque ele é assim, né, desértico, e apesar do planeta ser assim e ser super difícil viver lá, ele é um planeta muito atrativo economicamente, porque é só lá que existe uma especiaria, uma espécie de droga que é super importante pra todo o universo. Só que chegando lá eles acabam sofrendo um golpe, tava tudo planejado, e aí que começa toda a aventura do protagonista, porque em Duna existe um povo, os Fremen, que eles têm uma profecia de que vai chegar um salvador, e então pode ser que o protagonista, o Paul Atreides, seja esse salvador. Todas as coisas que acontecem faz a gente reparar nos hábitos e na cultura desse povo que mora nesse planeta. Os personagens são muito bem desenvolvidos, a ambientação é impecável. Todas as reflexões que tem aqui sobre o tempo, sabe? Passado, presente e futuro, e como eles estão interligados. E é um livro que conseguiu abordar diversos temas, como o problema do fanatismo religioso e também a importância da preservação ecológica. Esse autor foi um dos primeiros a trazer isso pra ficção, né? Pra literatura, há muito, muito tempo atrás. Então é um livro grandioso, com muitas reflexões, muito imersivo. Quando eu pausava a leitura, eu nem lembrava mais quem eu era, onde eu tava. Por isso foi uma leitura incrível e se tornou um dos favoritos. Nós também se tornamos favoritos. É o primeiro livro de distopia, inspirou diversos outros, como 1984, Admirável Mundo Novo, e é uma crítica ao regime totalitário. Esse livro fez o autor entrar em diversas tretas, inclusive com o próprio Stalin. Aqui existe o Estado Único, e aí os cidadãos têm que agir pensando no coletivo. Eles foram meio que privados do livre-arbítrio e da liberdade de expressão, em nome da paz, né, para que pudesse haver, assim, a paz, a ordem, a felicidade absoluta. E daí o Estado Único incentiva a construção de um foguete para contatar vidas alienígenas e contar esse segredo da felicidade absoluta. E as pessoas, né, os cidadãos são incentivados a escrever um relato sobre como é perfeita a vida no Estado Único. E aí um dos engenheiros que está trabalhando na construção desse foguete começa a escrever o próprio relato, que se chama Nós, e é esse livro aqui. Então esse livro ele é uma espécie de diário, sabe? E ele é em primeira pessoa, no ponto de vista desse engenheiro, que acaba conhecendo uma mulher misteriosa que quebra as regras, e essa mulher faz ele desenvolver 2 doenças, imaginação e alma, e aí ele começa a contestar o sistema. Um livro cheio de reflexões também sobre se o que está sendo feito está sendo em benefício da população ou não.
não. E, aliás, também a quem está beneficiando, né? Se é a população mesmo. Será que essa população está realmente tendo a felicidade absoluta? Eu amei também porque o protagonista, ele tenta explicar tudo com leis matemáticas e isso foi incrível pra mim. O final é super inesperado. Nossa, eu amei também isso. Apesar de não ser um final muito positivo. Eu acabei gostando mais de Duna do que desse aqui, porque esse daqui às vezes é bem confuso, porque o personagem vai contando o que ele lembra, o que ele pensa, então às vezes é uma bagunça, assim, o jeito que ele se expressa, e também porque ele tá sentindo coisas que supostamente não existem, sabe? Como tristeza, ciúme, inveja, e aí ele tenta descrever esses sentimentos dele. Mas nossa, é uma leitura incrível, com várias críticas, várias reflexões, e por isso se tornou um favorito também. Inclusive o lema do nosso país seria super contraditório pro autor, porque, segundo o que a gente vê nessa história aqui, a ordem coíbe o progresso. Na ordem tá tudo acomodado, tudo estagnado, então seria só na desordem que a gente ia ter o impulso pra progredir, pra evoluir. Então ainda bem que eu coloquei esses dois livros aqui na lista pra ler antes dos 22, porque eu acho que eu não ia ter, assim, a coragem necessária pra ler logo, encarar esses dois livros, se eu não tivesse colocado ele na lista, sabe? Oi gente, vim falar dos últimos livros que eu li em 2021, os dois foram em leituras coletivas. Eu terminei eles bem assim nos últimos dias do ano e eu tava viajando, por isso só consegui vir falar deles agora, que foram Nosferatu, do Joe Hill, e Crepúsculo, da Stephanie Meyer. Um eu amei, o outro foi mais ou menos. Aliás, muito feliz que eu consegui ler eles em leituras coletivas, porque isso deu uma incentivada, sabe? Acho que graças a isso eu consegui ler mais um pouco desses livros da lista de 22, e talvez não vai ficar faltando tantos assim no final. Crepúsculo é uma história super famosa que eu acho que todo mundo já conhece, né? Tem a protagonista que ela vai morar com o pai em uma cidade mais pequena e começa em uma escola nova, e lá ela conhece o Edward Cullen, que é um garoto super misterioso, que tem uma família super misteriosa, e aí ela fica obcecada por ele, e ele obcecado por ela, eles vão se conhecendo melhor e ela acaba descobrindo o segredo da família dele. Eu era crepusculete em, sei lá, 2012, então eu amava demais e eu continuo amando muito o filme. Eu assisto, assim, eu entendo até os pontos negativos, só que eu tenho muito apego emocional, eu gosto muito, então eu tinha muito receio de ler o livro e estragar minha experiência, né? Foi isso que eu falei no vídeo que eu falei, os 22 livros pra ler antes dos 22, só que agora, tipo, eu já separo, entendo como experiências totalmente diferentes uma das outras, sabe? O livro e a adaptação pra um filme ou série, sei lá. Então, apesar de eu ter achado o livro, tipo, bem mais ou menos, eu continuo amando o filme. Tem alguns pontos que são melhores no livro, por exemplo, a personalidade da Bella, que é a protagonista. No filme ela só fica, tipo, mexendo a cabeça assim. Ela literalmente não tem expressão, só que aqui no livro, não vamos falar que ela tem muitas características, uma personalidade super elaborada, não sei o quê, só que ela também não é que nem no filme, sabe? A gente vê como ela é engraçada em alguns momentos e como é narrado no ponto de vista dela, a gente entende mais o que ela pensa, tal. E entende mais que ela, nossa, ela precisa muito de um terapeuta, meu Deus, ela e o Edward. Os dois são tantã da cabeça. O Edward aqui no livro tem algumas atitudes bem estranhas e bem abusivas, mas no filme também tem, só que aqui parece que é mais. Tipo, ele ficar vigiando ela de noite enquanto ela dorme. Eu, hein, achei bem esquisitão. E aqui no livro a gente também entende um pouco mais sobre os poderes dos outros vampiros, né? Tipo, do Jasper. Eu pelo menos não lembrava muito disso no filme, só que aqui no livro aprofundou um pouco mais, explicou, e também a história da Alice. No início eu estava até que gostando, só que depois ele acabou ficando mais chato à medida que os capítulos passavam, e a Bella foi ficando cada vez mais burra. Toda a treta que deu no final poderia ter sido facilmente resolvida se a Bella tivesse ligado pro celular da mãe ou do padrasto dela. Cara, se passa em 2005. Em 2005 até eu tinha um celular, aquele tijolão, e era até das meninas super poderosas. E o padrasto dela ainda era jogador de não sei o que lá, então com certeza ele ia ter um V3 super chique. Era só ligar. Ou então, sei lá, ela era uma mera mortal, tava ali com vários vampiros super poderosos e ela foi totalmente inconsequente. A decisão dela nesse final foi muito burra e isso me incomodou muito. E aí eu acabei dando uma nota tipo 3, sei lá, uma nota bem mediana. Mas como eu disse, continuo amando o filme. E como eu tenho a continuação da série, depois eu ainda vou tentar ler os outros, né? Lua Nova, Eclipse, Amanhecer e tal. Espero que eu goste mais das continuações. Já Nosferatu se tornou um dos meus favoritos, eu gostei demais desse livro. É um livro de terror, aí ele é dividido em partes. No início a gente acompanha a protagonista quando ela é criança, e ela ganha uma bicicleta, e essa bicicleta é meio que um objeto mágico que faz ela conseguir cortar a barreira que separa o mundo real do mundo da imaginação. Então, usando essa bicicleta, ela consegue encontrar diversos objetos perdidos, só que é por causa disso também que ela acaba entrando em uma confusão com outro cara que também tem um dom parecido com o dela, mas esse cara usa o dom pro mal. Ele tem um carro muito chique e antigo assim, e esse carro é o objeto dele, é viajando nesse carro que ele consegue chegar até a Terra do Natal. Uma terra onde é Natal o tempo inteiro, todo mundo é feliz, é divertido, é alegria, e ele vai levando várias crianças pra Terra do Natal pra ele sugar a vida das crianças. Nas primeiras partes a gente tem a protagonista criança, né, conhecendo esse dom que ela tem, mas aí nas outras partes ela já está adulta e ela tem até alguns traumas por causa do que aconteceu na infância dela, e é quando ela é adulta que ela vai ter que enfrentar esse cara do mal, o Charles
várias mens e vai entrar em várias aventuras. Foi uma leitura frenética e eu ficava desesperada, e depois eu ria, porque também tem algumas partes engraçadas. Os personagens são muito bem construídos, mas tem algumas coisas que me incomodaram na leitura, porque tem algumas descrições gordofóbicas. Então por isso não foi um livro assim perfeito, só que mesmo assim um livro incrível e muito interessante, principalmente por causa de tudo que o autor fala sobre o poder da nossa imaginação, o poder da nossa mente. Isso que ele inventou de algumas pessoas conseguirem ultrapassar assim a barreira do mundo real e chegar no mundo da imaginação foi muito criativo. E é como se o próprio livro fosse o objeto mágico do autor, que faz com que a gente saia do mundo real e chegue no mundo da imaginação dele. E foi por isso que eu amei tanto esse livro, sabe? Eu acho que misturou horror e fantasia de um jeito primoroso. Oi gente, voltei agora pro último update. Vim falar dos últimos livros que eu li da Meta, né, durante esse mês de janeiro. E depois eu vou falar minhas considerações finais, quais que ficaram sem ler, quantos eu li e tal. Em janeiro eu li 3 livros da lista: Jurassic Park, do Michael Crichton, Boy Erased, do Garrett Conley e Coração de Tinta, da Cornelia Funke. Primeiro vamos falar de Jurassic Park, que foi o que eu mais gostei desses 3, virou meu favorito. É um livro clássico de ficção científica que inspirou aquele filme super famoso do Parque dos Dinossauros, em que um cara extremamente rico cria um parque, tipo um zoológico, em que as atrações são os dinossauros e dinossauros reais que foram criados a partir da biotecnologia. O DNA dos dinossauros foram clonados. E esse velho ricão, que é o dono do parque, ele convida algumas pessoas para visitarem, para fazer o primeiro passeio pelo parque para ver se tá tudo certo. Entre essas pessoas tem paleontólogos, um matemático, um advogado e também os netos desse dono do parque. Supostamente vai dar tudo certo, né? O parque vai ser aprovado, vai abrir, vai ser uma atração turística. Mas esse matemático que foi convidado para fazer esse primeiro passeio no parque, ele começa a reparar em vários erros e ele trabalha com a teoria do caos. Então ele começa a apresentar vários argumentos falando que o parque não vai dar certo. E claro, infelizmente ele estava certo, acabou dando tudo errado nessa visita, e em vez de os personagens terem uma aventura ali visitando o parque, eles acabam tendo que lutar pela sobrevivência. O livro ele acompanha vários personagens, altera os pontos de vista conforme os capítulos passam. Tem um capítulo que tá falando de uma pessoa ali, aí outro tá falando de outra, aí tem um capítulo que é de uma pessoa de fora que aparentemente nem tem a ver com o parque. E isso deixa a leitura muito dinâmica, a gente vai acompanhando tudo, e como tem várias coisas acontecendo, é loucura, é gritaria, é dinossauro comendo os outros, também é uma leitura muito frenética, que a gente quer logo saber o que vai acontecer, e é fluido, sabe? A linguagem é bem tranquila, não é nada rebuscado, mesmo sendo um livro clássico. E mesmo sendo a maior loucura, também tem várias cenas fofas, várias cenas engraçadas, vários plot twists ali, umas coisas que eu fiquei muito chocada, e várias mortes também. Eu real não tava preparada pra isso, é bem descritivo, bem agoniante, e tem muita ciência. A maioria dos personagens aqui são cientistas, então tem várias teorias, várias explicações sobre as coisas que acontecem no livro. Tem coisas sobre paleontologia, biologia, DNA, também tem muita coisa de matemática e fractais que eu gosto muito, e até de programação. Às vezes aparece assim os códigos do computador e eu ficava analisando tudo. Então esse livro foi uma mistura de tudo que eu gosto, é muito criativo e muito bem escrito. Já Boy Erased é totalmente diferente, é um livro bem pesado de não ficção. É uma memoir, o autor conta sobre um acontecimento específico da vida dele, quando ele foi enviado para uma clínica de reorientação sexual. Como ele cresceu em um ambiente religioso, porque o pai dele é pastor e eles estão muito ativos ali na igreja, ele sempre sofreu muita pressão da família para seguir os passos do pai dele, para ser um exemplo. E isso fez muito mal para ele, porque ele sabia dentro dele que ele não ia conseguir corresponder a essas expectativas da família dele, já que ele já se entendia como um adolescente gay, mas ele escondia isso, tentava dar orgulho pra família e pro Deus dele, até chegou a namorar uma garota. Só que quando ele começou na universidade, acabou que esse segredo dele foi revelado de uma maneira terrível. Aliás, na faculdade acontece algo com ele que é terrível, um crime, e é aí que ele vê que a única solução dele seria ir fazer essa terapia de reorientação sexual. Ele ficou 2 semanas lá e contou aqui no livro como que foi, o que acontecia. Uma experiência de muita tortura psicológica, inclusive algumas pessoas que também estiveram nessa clínica até se suicidaram. Como vocês já podem saber, é um livro que tem muitos gatilhos. Então aqui o livro ele é intercalado, tem algumas partes que são sobre o período dele nesse tratamento. Tem também alguns capítulos que são sobre o passado dele, como era com a família, a convivência com os amigos, na faculdade, até mesmo a relação dele com a igreja e com Deus. E depois, mais pro final, ele conversa um pouco sobre as consequências, né, quais foram os traumas que esse tratamento deixou. Ele não sabia mais quem ele era, perdeu a identidade dele, porque como todo esse tratamento mostrou pra ele que a personalidade dele estava errada, que o que ele estava fazendo era um pecado, depois ele não soube mais se encontrar, é como se ele tivesse sido apagado. Isso parece antigo, né, mas não, aconteceu em 2004, o autor deve ser só uns 15 anos mais velho que eu, e até hoje existem ainda algumas instituições assim de cura gay. Aqui no livro, às vezes, o autor deixa umas passagens bem floreadas, bem poéticas, porque ele é escritor de ficção, fez faculdade disso, então ele sabe muito bem como escrever. Teve algumas pequenas coisas na narrativa dele que me incomodaram. Por exemplo, ele às vezes ficava comentando sobre uma garota que fazia esse tratamento junto com ele de um jeito que parecia meio pejorativo. Mas assim, é a história dele, né? Vai ver, é isso que ele pensava da menina mesmo, não tem muito
muito como eu avaliar, eu acho meio estranho fazer isso, porque eu vou fazer o quê? Nossa, eu não gostei da sua vida, nota 2. Sabe, é um relato pessoal, e é muito importante, muito forte, e eu acho que ele foi muito corajoso de conseguir falar sobre isso. Daí o outro aqui que eu li, Coração de Tinta, da Fornélia Funke, é meio que uma fantasia infanto-juvenil, e eu também gostei bastante. Aqui os personagens principais são o pai e uma filha, que gostam muito de ler. Os livros estão muito presentes ali na vida deles, e também esse pai, ele trabalha consertando livros, e eles estão vivendo ali de boa, até que do nada chega um cara super estranho de noite, e fica olhando para a casa deles da janela assim, mas aparentemente é um antigo conhecido desse pai, que é o Mo, e essa visita desse antigo conhecido acaba trazendo muitas confusões junto, porque aconteceu algo no passado que acabou mudando e entrelaçando a vida deles pra sempre. Isso porque o Mo tem um talento, um dom mágico muito especial. Eu vou tentar falar uma sinopse assim, bem sem entregar muitas coisas, porque é legal a gente ir descobrindo quando vai lendo, mas meio que depois disso acontece um monte de aventura, correria, perseguição, fantasia, reviravolta, e a história desse livro é extremamente criativa. Tudo que acontece, esse dom do Mo, nossa, é fantástico, é incrível. É meio que um livro sobre livros, a parte fantástica do livro tem a ver com livros. E isso aqui é o mais legal, porque esses personagens também são leitores, também têm paixão pela leitura, e ao longo da história tem várias frases lindas e poéticas sobre isso. É muito fácil a gente se identificar, eu acho que todo mundo que ama livros devia ler esse. Inclusive, todo início de capítulo tem um trechinho de algum livro famoso que combina com o que vai acontecer naquele capítulo. Então é uma experiência de leitura bem legal, bem prazerosa. O livro mais ou menos na metade fica um pouco monótono, porque acaba ficando meio repetitivo. É perseguição, aí o personagem foge, aí o outro vai atrás, aí outro captura, o outro sequestra. Mas mesmo assim, eu acho que o livro não perde o ritmo, tem coisas novas e interessantes o tempo inteiro. Então, muito feliz que coloquei esses 3 aqui na lista. Boy Raised principalmente porque eu não costumo ler muitos livros de não ficção, então ter colocado ele aqui na lista foi um incentivo. Conclusão, a maioria dos livros eu fiquei muito satisfeita de ter colocado nessa lista de 22. Mesmo eu não tendo conseguido ler todos os 22, acabou que eu consegui ler só 17. 5 ficaram de fora, que foram o Conde de Monte Cristo, que eu tô muito afim de ler e eu acho que eu vou ler esse ano. Eu tava pensando em colocar ele pra ler em janeiro, só que ele é um calhamaço enorme, então eu me desiludi. E Sapiens também não li, que é um outro de não ficção, só que esse eu meio que perdi um pouco o hype e o interesse, porque apontaram alguns pontos negativos dele lá no grupo de apoiadores. A Resposta também não consegui ler, queria muito. Contato, do Carl Sagan, um dos meus divulgadores científicos favoritos, também não consegui ler esse, mas vou ler muito em breve. E A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que é um livro nacional que fala sobre a história do Brasil, também não consegui. Quando eu fiz essa meta, juro, não sabia que meus 22 anos iam chegar tão rápido. Não recomendo fazer esse tipo de meta, porque se piscou e pronto, já é seu aniversário. Eu acho que eu li uma quantidade boa, mas mesmo assim, acho que eu nunca mais vou me submeter a esse tipo de humilhação. Aí vai lá e daqui 5 minutos eu tô fazendo um novo vídeo de metas antes de tal idade. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Nem acredito que o primeiro take eu gravei em janeiro do ano passado. E até o próximo vídeo.